Então, pessoal, dando continuidade à aula sobre matrizes quadradas, vamos aqui para o próximo passo do conteúdo, que trata das matrizes invertíveis, né? Apesar de vocês poderem ouvir aí em alguns vídeos e tudo alguém falar inversível, né? Não é um termo muito correto, mas invertível no sentido de uma matriz que é o inverso multiplicativa da outra, né? Também são chamadas de matrizes não singulares, né? Então, enfim, primeiro a gente precisa definir o que a gente vai trabalhar, né? Uma matriz A, ela é dita invertível se existir uma matriz B tal que, quando você multiplica A por essa matriz B, vai ser a mesma coisa que você multiplicar o B por A, e em ambos os casos você vai ter a matriz identidade como resultado dessa multiplicação, né? Então, vê aí que é bem a situação, né, tratada em matrizes do inverso multiplicativo que a gente vê com os números reais, né? Então, se essa matriz B existir, né, a gente vai ver aqui as condições para as quais uma matriz inversa pode ou não existir. Ela existindo, vai acontecer o seguinte: A multiplicado pela sua inversa, que a gente vai representar como A menos 1, vai ser igual à identidade, certo? Então, vamos aqui tratar de um exemplo que está aí no próprio material que eu disponibilizei para vocês, onde ele já dá as duas matrizes A e B, né? Uma é a inversa da outra, e apenas para a gente verificar se elas são realmente inversas. Então, ele diz que a matriz A tem as entradas 2, 5, 1 e 3. E a matriz B tem as entradas 3, menos 5, menos 1 e 2. Ele quer que a gente verifique se uma é inversa da outra, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente segue a definição, né? Aqui ele não diz que se existe uma matriz B, essa matriz B aqui no caso é a inversa, né? Que eu denoto como A elevado a menos 1, né? Se existir essa matriz B, tal que AB é igual a B vezes A igual a I, então B de fato é a inversa de A. Então vamos fazer esse teste aqui para verificar se B é a inversa de A realmente. Então vamos primeiro multiplicar A por B. Vamos fazer aqui, ó, o A vezes B. A vezes B, então, é a matriz 2, 5, 1, 3, multiplicado por 3 menos 5, menos 1 e 2. Então, regra de multiplicação de matriz, né? É a primeira linha vezes a primeira coluna. 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes menos 1, menos 5. Primeira linha vezes a segunda coluna. 2 vezes menos 5 dá menos 10, 5 vezes 2 dá 10. E segunda linha, primeira coluna. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Aí, por último, segunda linha, segunda coluna. 1 vezes menos 5 dá menos 5, 3 vezes 2 dá 6. Então, o resultado desse produto tem que dar identidade. Vamos ver se deu mesmo. 6 menos 5 dá 1. Menos 10 somado com ele mesmo é 0. 3 menos 3 dá 0. E menos 5 mais 6 dá 1. Que de fato é a matriz de identidade. Agora precisamos verificar se B vezes A também vai resultar na matriz de identidade. Então é a condição necessária aqui da verificação. Agora vamos primeiro multiplicar então a matriz 3, menos 5, menos 1 e 2 pela matriz A. 2, 5, 1, 3. Mesma regra. Primeira linha, primeira coluna. 3 vezes 2 dá 6. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. 3 vezes 5 dá 15. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. E 2 vezes 1 dá 2. Menos 1 vezes 5 dá menos 5. 2 vezes 3 dá 6. Vamos ver se resulta novamente na matriz de identidade. 6 menos 5 dá 1.
15 menos ele mesmo dá 0, menos 2 mais 2 dá 0, e menos 5 mais 6 dá 1. De fato, é a matriz identidade. Então, realmente, a matriz B é a inversa de A. Ou, se você preferir, A é a inversa de B. Né? Então, dá no mesmo falar dessas duas formas. Ok. Então, a gente já aí viu o conceito inicial, né, de matriz inversa, como verificar se uma matriz é inversa da outra. Agora vamos para o primeiro resultado relevante desse conteúdo, que ele é dito nesse teorema. A gente vai supor que A e B são matrizes invertíveis. Então, AB é invertível e ele afirma que esse AB a menos 1, ou seja, a inversa do produto da matriz AB, é igual a B menos 1 vezes A menos 1. O livro, no material que eu disponibilizei para vocês, esse resultado é exposto, porém não é feito uma demonstração. Né? Então, vou colocar aqui para vocês uma demonstração rápida desse resultado, para a gente ter certeza que está trabalhando com algo válido. Essa demonstração diz o seguinte: como a gente vai fazer, né, essa demonstração. Então, ó, lembra que da definição que trabalhamos, uma matriz é inversa, então essa matriz inversa multiplicada por ela mesma tem que dar a identidade, certo? Então vamos fazer o seguinte: eu tenho que A vezes B é uma matriz, né? O resultado de A por B é uma matriz. Então, essa matriz AB, né, multiplicada pela sua inversa, AB menos 1, tem que resultar na matriz identidade. É isso que eu tenho que descobrir. Né? Então, como que a gente pode fazer isso? Né? Bom, eu tenho que demonstrar essa igualdade aqui, correto? Então, para poder facilitar os cálculos, eu só vou inverter esse produto aqui. Eu vou colocar assim, ó, AB a menos 1 multiplicado pela matriz AB é igual a identidade. Né? Isso aqui também tem que ser válido, certo? Então, só para ficar mais claro o que eu pretendo fazer, eu prefiro colocar nessa ordem, ok? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar pela matriz B a menos 1, né, ou seja, pela inversa de B, dos dois lados dessa equação. Né? Vou multiplicar pela direita. Né? Então, eu vou ter assim, AB a menos 1, opa, sim, vezes, vou tirar os parênteses aqui, tá? Não precisa deles, vezes B a menos 1. É igual a I vezes B a menos 1. Certo? Então, multipliquei pela direita aqui, multipliquei pela direita aqui. Lembrando que em matriz, quando você multiplica pela direita e pela esquerda, os resultados são diferentes. Por isso, eu estou deixando bem claro que esse produto está acontecendo pela direita, certo? Aqui observamos o seguinte: B multiplicado pela sua inversa, pela própria definição, é a matriz identidade. Né? Uma matriz multiplicada pela sua inversa é igual a identidade. Então, aqui é igual a matriz identidade. E a matriz identidade multiplicada por uma matriz qualquer é essa matriz qualquer. Então, continuando, eu repito AB a menos 1. A vezes I vai ser A. I vezes B a menos 1 dá B a menos 1. Agora, o que eu vou fazer é repetir esse procedimento aqui. Só que em vez de multiplicar por B a menos 1, eu vou multiplicar pela inversa de A. De ambos os lados pela direita também. Aí vai ficar algo assim, ó. AB a menos 1, que eu só repito, vezes A, multiplicado por A menos 1. Isso é igual a B a menos 1, multiplicado por A menos 1. Certo? E aqui novamente eu identifico o seguinte: A multiplicado pela sua inversa, volta aqui na definição inicial, é a matriz identidade. Né? E AB a menos 1 multiplicado pela identidade é simplesmente AB a menos 1. Né? E aqui do outro lado sobra B a menos 1 vezes A menos 1,
que é como eu queria demonstrar. Certo? Então, só um exemplo básico de como se faz demonstrações, em álgebra linear. Então, no próximo vídeo eu vou falar aqui da inversa de matrizes 2 por 2.